Fala pessoal, beleza? Vou resolver essa questãozinha aqui do ano 2022 da SpaceX, certo? É uma questão boa para revisar desde química geral até química orgânica. Então vamos lá. A questão ela vai começar aqui, ó. Uma substância possui fórmula molecular hipotética Xn e Zm, em que X e Z representam genericamente os símbolos de seus elementos químicos constituintes, e as letras N e M representam seus respectivos índices. Bora entender essa parte aqui do enunciado. Galera, X e Z é o elemento químico, né, genérico, e N e M o seu índice. Mas o que significa isso, né? Ó, pensa na molécula da água, H2O. Quais elementos químicos que a gente tem? O elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. E nessa molécula, quais as quantidades desses elementos químicos? Bem, na água, nós temos dois oxigênios e dois hidrogênios, desculpa, e aí sim, oxigênio. Diferentemente, por exemplo, da molécula da amônia, o NH3. Nessa molécula, nós temos os elementos químicos nitrogênio e hidrogênio. Nessa molécula da amônia, a gente tem um nitrogênio e três hidrogênios, ok? Então, olha lá. Continuando o enunciado aqui. Considere que X é o elemento de menor raio atômico do grupo 14. Gente, qual é o grupo 14 da tabela periódica? Aí a gente vai ter que lembrar, né, da tabela periódica. Bora fazer um rascunho aqui da tabela periódica. Pronto, olha como ficou bonitinho. A tabela periódica é tão foda que você só em ver isso daqui já identifica ela, né? A gente vai ter os grupos 1 e 2, ou família 1A e 2A, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, né? Aí 1, 2, aí vai lá para aquele outro grupo e vem para cá já como 13, 14, 15, 16, 17 e 18, né? A gente tem aqui os gases nobres, né? Vou dar um zoom aqui nessa nossa tabelinha que a gente desenhou. Ficou bonitinha até. Até que ficou bonitinha a bichinha. Pronto. Esse grupo 18 é o gás nobre. O grupo 17 é aquele grupinho que a gente tem aqui, o flúor, né? Os halogênios. Aqui ao lado a gente vai ter a família do oxigênio, também chamada calcogênios. A gente vai ter aqui ao lado o grupo 15, ou família 5A, é onde nós temos quem? Bora tentar lembrar? Nitrogênio, né? E aqui ao lado, no grupo 14, ou família 4A, nós vamos ter o nosso carbono, que é um protagonista aí dessa questão, viu? Lembre que o raio atômico ele cresce da direita para esquerda, de cima para baixo. Então, em um mesmo grupo, esse primeiro aqui elemento, a gente pode falar que, de modo geral, é o de menor raio atômico, certo? Então, essa questão está falando que o elemento químico X só pode ser o carbono, certo? Só pode ser o carbono. E daí agora ela vai nos dizer, nos dar uma pista de quem é o Z, né? O X a gente já identificou que é o carbono. E Z vai ser quem? Z é o único elemento, ó, tô lendo aqui, ó. Z é o único elemento que apresenta um isótopo sem sem nêutrons em seu núcleo. Galera, o único elemento químico que pode estar dessa forma é o hidrogênio. Galera, o hidrogênio é um elemento químico tão simples, o hidrogênio, que ele tem número atômico 1 e massa 1. Isso o hidrogênio comum, que é mais abundante, porque tem o deutério e o trítio, né? Esse daqui, que é o mais abundante que a gente encontra, ele nada mais é do que um próton, só um próton e um elétron girando em torno dele. Curiosidade de nerd aqui. Esse é o símbolo que tem na testa do Dr. Manhattan, né? Lembra que é esse símbolo aqui, ó? É fazendo referência ao elemento químico hidrogênio, certo? Então, beleza.
X é carbono e Z é hidrogênio. Aí fala aqui, e que cada molécula da referida substância possui somente ligações do tipo sigma e cadeia aberta. Sigma, lembra que você pode ter as ligações sigma ou pi. Quando você tem, por exemplo, o eteno, na verdade, o eteno, ele é desse jeito, né, ó? Ele é desse jeito, bonitão. Aí aqui a gente tem uma ligação sigma e uma ligação pi. Sempre quando a gente tem uma ligação dupla, uma vai ser sigma e a outra ela vai ser, isso mesmo, pi, ok? Então, bora lá. Baseado, baseado? Bob Marley? Baseado nessas informações, são feitas as seguintes alternativas. Afirmativas. Desculpa. Bora lá. Uno. A substância em questão é classificada como uma substância simples, não porque a gente tem mais de um elemento químico na composição dessa molécula, né? Na composição dessa molécula temos mais de um tipo de elemento químico. Se fosse como o gás oxigênio, o gás nitrogênio, aí sim é uma substância simples. Mas quando você tem H2O, CO2, você tem na sua composição mais de um tipo de elemento químico, ok? Então a 1 não está correta. Então a gente já descarta a letra A e a letra B. Bora lá, bora ler a 2 aqui. Caso não seja igual a 4, caso N, desculpa, caso N seja igual a 4, a substância em questão possuirá dois Meu Deus, cara. Pra onde é que foi minha leitura? Veio na minha cabeça a palavra isótopo, isóbaros, porque eu estava lembrando, eu acho, lá do enunciado. A desculpinha é essa, né? Mas aqui, ó, possuirá dois isômeros planos constitucionais, em que e o que possuir cadeia normal ou for menos ramificado, apresentará ponto de fusão e ebulição maiores que o de cadeia ramificada. Bora lá. Se a gente tem um- uma substância, né, com a composição desses elementos químicos, com 4 carbonos, a gente vai estar falando de um elemento químico chamado, de uma substância química chamada butano. O butano a gente pode desenhar ele desse jeito. Eu vou até colocar os hidrogênios aqui, para ficar a molécula toda completinha, certo? Então, isso daqui é um hidrocarboneto, certo? Butano. But, porque são 4 carbonos. An, só ligações simples, até porque a questão diz que só temos ligações sigma. E O, porque é um hidrocarboneto, butano, certo? Só que essa molécula também pode ser desenhada de outra forma. Eu poderia desenhar com 4 carbonos essa daqui, ó. Desse jeito. Vou desenhar um pouco dessa forma condensada para ganhar espaço, certo? Pronto. Essa daqui de cima seria a sua forma normal e essa daqui de baixo a ramificada. Quando a molécula é normal, ela pode se encaixar uma em cima da outra, digamos assim. Então tem uma maior área para elas se interagirem e ficarem unidas. Deito, não entendi. Cara, imagina que essa molécula normal, ela é assim, ó. 2, 3, 4, pronto. E daí ela está interagindo com várias outras moléculas. Daqui é ela, certo? Então você tem uma maior área para que as moléculas fiquem interagindo por forças intermoleculares. Enquanto que, quando a molécula, nesse caso, ela é assim, ó, é desse jeito, estou desenhando essa molécula aqui, certo? Ela é desse jeito, já não é tão eficiente. Então, aqui essas forças para que elas. Olha como é mais longe, ó. Olha como é mais longe. Olha como é mais longe. Pronto. Aqui essas forças são mais fracas. Então, aqui o ponto de fusão vai ser bem mais elevado do que esse ponto de fusão aqui, certo? Então,
Bora lá, bora só recapitular algumas coisas aqui. Essa um é falso, né? Essa 2 é verdadeira. Agora bora ler essa 3. Bora ler essa 3. As moléculas da substância em questão se atraem por meio de interações, né, intermoleculares do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Isso é verdadeiro, certo? O hidrocarboneto é uma molécula polar. Só tem carbono e hidrogênio aí, a substância fica polar. E as moléculas que são apolar vão interagir por dipolo induzido, dipolo induzido, certo? Aí essa 4 aqui é, infelizmente, ela é, a gente pode considerar como uma pegadinha. Ó, e como a gente marcou aqui 2 e 3, perceba que nas alternativas só duas letras que estão certas. Se a gente está dizendo que 2 e 3 é verdadeiro, a gente tem que entender o porquê de 4 ser falsa. Para a gente poder marcar a letra C, certo? Então, bora lá. Se a substância em questão possui somente um átomo de carbono, em cada uma de suas moléculas, sua massa molar será igual à massa da substância oxigênio. De fato, se você tem aqui, ó, se é só um carbono, então seria assim. Estaríamos falando de nada mais, nada menos do metano, CH4. A massa do carbono é 12, mais 4, 16. Caramba, eu me lembro da massa molar do oxigênio, é justamente 16. Aí você quebrou todo o nosso raciocínio. A gente vai marcar o quê agora? Mas, infelizmente, aqui é a única parte dessa questão que eu não gostei, que é esse substância. Muita gente poderia ler de maneira passa despercebido, e aqui substância. Essa massa 16, né, que é a massa do metano, é a massa do átomo. É do átomo de oxigênio, não a substância oxigênio. Aqui deve estar se referindo ao gás oxigênio, que é a substância química, né? Aqui é 32, são dois oxigênios, 16 com 16, 32. Então não vai ser 16. Então a 4 ela é falsa e o nosso gabarito a gente vai ter bonitão, letra C. Espero que você tenha gostado dessa resolução, da minha forma de resolver essa questão aí. Tem outros canais que já resolveram até há mais tempo do que eu, mas eu espero que a minha forma de explicar aqui tenha contribuído para você. Então eu vou fechar aqui o vídeo. Valeu, valeu!